O efeito bola de neve veio e tudo se acumulou rapidamente. Antes que você perceba, está perdendo 19, 20 pontos em uma única noite ruim, no pior dia possível no jogo 7. Na derrota do jogo 7 dos Clippers contra o Denver Nuggets, James Harden marcou 7 pontos, acertando 2 de 8 arremessos. Apesar de ter dado 13 assistências, Harden tem uma reputação na carreira por render muito abaixo do esperado em momentos cruciais. E nada importa mais que os jogos 7. Em seu jogo 7 anterior, foi em 2023 como membro dos Sixers. Ele registrou 9 pontos com 3 de 11 arremessos. No jogo 7 anterior a esse, foi em 2021 como membro do Brooklyn Nets, Harden registrou 22 pontos, mas acertou apenas 5 de 17 arremessos de campo, e um péssimo 2 de 12 de talvez ele receba um passe para este, já que estava jogando com uma lesão na coxa. Antes disso, na primeira rodada de 2020, jogo 7 contra Oklahoma City, Harden marcou 17 pontos com 4 de 15, 1 de 9 de 3. Jogo 7 contra Golden State em 2018, 32 pontos, 12 de 29 do campo, 2 de 13 de 3. Esse foi o jogo em que os Rockets perderam 27 3 pontos seguidos. Em 7 jogos 7 na carreira da NBA, Harden teve médias de 19 pontos e 8 assistências, com 35% de acerto nos arremessos e 22% nos 3 pontos. O pequeno tamanho da amostra poderia ser apontado como a razão para os números ruins de Harden. Não apenas horríveis, mas anormalmente ruins. Talvez seja o pequeno tamanho da amostra, mas não é apenas o jogo 7. Parece uma tendência em toda a carreira de playoffs do Harden, que ele não demonstra a mesma garra, a mesma energia e motivação para vencer quando tudo está em jogo. De fato, ele aparenta ser um jogador totalmente distinto. Passivo, lento, letárgico e com total desinteresse quando as apostas estão no seu máximo. Neste vídeo, vamos dissecar a carreira de Harden nos playoffs em ordem cronológica inversa e examinar cada série importante em que ele participou e o impacto que tiveram em sua reputação ao longo dos anos, que acabou transformando-o no Karl Malone ou Charles Barkley da era moderna. Um ex-jogador mais valioso e o melhor jogador de sua geração sem um campeonato. A importância desta série de playoffs para o legado de Harden e para toda a franquia dos Clippers é inestimável. Os Nuggets tiveram um final tumultuado para a sua temporada regular, com a demissão do seu treinador de mais de uma década, além da dispensa do seu gerente geral, Calvin Booth, e um elenco altamente inconsistente que parecia que Jokic era o único tentando vencer. Os Nuggets estavam desorientados, para dizer o mínimo. As expectativas para eles eram muito menores do que nos últimos anos. Então, essa era a melhor chance que alguém tinha de eliminá-los. Para os Clippers, parecia que eles finalmente estavam acertando o ritmo no momento certo, com um Kawhi Leonard saudável pela primeira vez desde 2021 e um James Harden rejuvenescido, que superou as alegações de regressão em Philly. A vice Zubac registrou sua melhor temporada e Norman Powell, aos 31 anos, também teve o melhor ano da carreira. Caramba, até o outrora esquecido Chris Dunn parecia um defensor All-NBA. Não havia melhor oportunidade para fazer uma corrida profunda nos playoffs do que agora. E talvez sua última oportunidade. Eu sei que é tarde, mas você jogou 47 minutos. Houve um bocejo ali. Cansado. Sim, você tem mais 47 ou 48 em Denver? Sim, eu preciso. É assim mesmo, sinto falta de parte disso. No jogo 6, Harden jogou 47 minutos, o maior da partida, e teve um bom desempenho, enquanto os Clippers empatavam a série em 3-3. No entanto, apesar de sua clara noção de que ele tem mais a dar e que jogará o máximo possível no jogo 7, Harden parecia exausto logo de cara. Uma tendência que o acompanhou por toda a carreira. Antes de Zion Williamson, antes de Luka Doncic, era Harden, de quem todos zombavam por estar gordo e fora de forma. Sempre houve alguma verdade nisso, e seu padrão de regredir cada vez mais com o avanço da série provavelmente se deve à sua condição física. Por exemplo, aqui está um pequeno e interessante pedaço de curiosidade. James Harden tem uma média de 22,6 pontos por jogo em sua carreira nos playoffs. Ele tem 24,2 pontos por jogo nos jogos de 1 a 4, mais 21,1 pontos por jogo nos jogos de 5 a 7.
E como dito, apenas 19 pontos por jogo nos jogos 7. Apesar de haver outras superestrelas que sofrem queda de pontuação conforme a série avança e o cansaço aumenta, essa é uma redução notável, mesmo para Harden. A derrota dos Clippers para o Denver provavelmente marca o fim da relevância da equipe. Com todos os seus problemas de saúde e lesões ao longo dos anos, neste ano em que tudo estava indo tão bem, eles estragaram tudo, e Harden é, mais uma vez, o culpado. 2024 Clippers vs Mavs. Não há muito a dizer aqui, esta série, como a dos Nuggets, era para ser equilibrada, e foi na maior parte do tempo. Harden teve uma ótima série até o jogo 6 que eliminou o time dele. A série estava empatada em 2-2, porém, no jogo 5 Harden acertou apenas 2 de 12 arremessos. E no jogo 6, ele acertou 5 de 16. Os Clippers perderam os jogos 5 e 6, e foi isso. Eu não acho que essa série merece muita discussão, porque os Clippers não estavam realmente competindo naquele ano. Com Kawhi machucado, eles não tinham chance de conquistar o título. 2023 Sixers vs Celtics. O que acontece quando você junta uma superestrela habitualmente abaixo do desempenho, saindo lentamente do seu auge, com um jogador mais valioso habitualmente lesionado em seu auge? Os Sixers de 2023 tinham uma chance real de conquistar o título se apenas 3 coisas acontecessem. Joel Embiid segue saudável. Joel Embiid brilha nos playoffs. E Harden aparece nos momentos cruciais. Eu disse 3 coisas, mas talvez não deixe Doc Rivers ser seu técnico principal. Infelizmente, essas 3 coisas tendem a nunca acontecer. Parabéns ao Harden pelos 2 jogos de 40 pontos, mas seus outros 5 jogos foram abismais, anulando os bons, especialmente o jogo 7, quando ele desapareceu completamente. A tristeza é que este foi o ano em que o campeonato estava totalmente aberto. A paridade na liga atingiu um nível sem precedentes. Ou seja, o Denver foi os 53 vitórias. A 8ª semente, Miami Heat, fez uma corrida improvável para as finais. Os Sixers tinham muitas chances e acredito que se Harden tivesse uma performance mediana no jogo 7, talvez a derrota não seria tão acachapante. 2022 Sixers vs Heat. Este foi o primeiro ano de Harden em Philly, mas foi mais como meio ano, nem mesmo isso. Ele foi negociado no prazo final dos Brooklyn Nets. E como sempre, há um período de ajuste. Apesar disso, os Sixers chegaram aos playoffs com o 2º melhor recorde da conferência, tão favoritos quanto qualquer outro time. No decisivo jogo 6, quando os Sixers finalmente encontraram seu fim nas mãos do Heat, houve um problema marcante que as pessoas começaram a perceber em relação ao Harden. Quando a pressão aumenta, não é apenas o seu arremesso que sofre, mas ele para de arremessar completamente, ou pelo menos ele arremessa muito menos do que o normal. Naquele ano, ele teve uma média de arremessos por jogo similar à de Jimmy Butler. Mas no jogo 6, com as esperanças de playoff de Philly penduradas por um fio, Harden arremessou apenas 9 vezes. 9, só isso. Por outro lado, 29 vezes. Mas isso é surpreendente? Um dos atletas mais bem condicionados do mundo tem a capacidade de continuar jogando com toda a força possível à medida que a série progride, versus Harden, que tem uma tendência para desacelerar à medida que fica mais e mais cansado. Não há dúvida em minha mente que Harden quer vencer, mas talvez seja menos sobre o mental e mais sobre o físico. Seu corpo simplesmente não consegue lidar com uma série longa e desgastante, e essa série contra o Heat foi surpreendentemente clara. 2021 Nets vs Bucks. Não culpo o Harden pela derrota, pois ele sofreu uma lesão de grau 2 no tendão da coxa no começo da série. O retorno dele para os 3 jogos finais foi um milagre, mesmo mancando de um lado para o outro da quadra e não estando em plena forma. O motivo de eu mencionar essa série é porque essa é uma das poucas vezes na carreira do Harden em que ele estava em uma equipe como os potenciais favoritos para ganhar o campeonato, ou pelo menos os favoritos para sair do leste. Se o Nets de 2021 não tivesse sucumbido a lesões, isso poderia ter acontecido. Essa super equipe foi, indubitavelmente, a mais detestada desta era e possivelmente o motivo da NBA implementar regras mais rígidas de imposto de luxo.
para garantir que uma equipe não possa simplesmente comprar seu caminho para um campeonato. Os Nets estavam a um tamanho de sapato de Kevin Durant de conquistar o título. Imagine a reação dos fãs se essa equipe tivesse vencido o campeonato. O colapso seria glorioso. 2020, Rockets vs Lakers. Definitivamente o ano mais intrigante para Harden, por várias razões. A pandemia, que interrompeu a temporada. A troca de Chris Paul para Oklahoma City enquanto Westbrook chegava em Houston para jogar sua única temporada como um Rocket. Levou um tempo para se adaptarem a jogar juntos novamente, mas em pontuação foi a temporada mais eficiente de Westbrook fora de Oklahoma City e a química deles melhorou conforme o ano avançava. Muitos pensaram que a duração prolongada da suspensão da temporada faria com que muitos jogadores chegassem aos playoffs fora de forma, incluindo Harden. Um cara famoso por festejar na off-season, você imaginaria que ele chegaria bem fora de forma. Surpreendentemente, Harden estava em melhor forma do que antes, e sua corrida nos playoffs de 2020 acabou sendo uma das 3 melhores pós-temporadas de sua carreira. A desvantagem é que poucas pessoas sintonizaram naquele ano porque os playoffs na bolha não eram tão empolgantes sem a presença de fãs. E para os Rockets, eles negociaram Clint Capela na data limite. Eles entraram nos playoffs em desvantagem, com Jet Tucker e Robert Covington se alternando como pivô. James Harden passou um tempo marcando Anthony Davis. O porte físico dos Lakers foi determinante, sobrepujando os Rockets, que eram bem menores. Harden teve uma ótima campanha nos playoffs, apesar dos vários defeitos dos Rockets naquele ano. 2019, Rockets vs. Na temporada 2018-2019, Harden alcançou sua maior média de pontos, com impressionantes 36 por jogo, a mais alta desde Michael Jordan em 1987. No entanto, Chris Paul ficou lesionado durante boa parte do ano, tendo dificuldades para atuar como de costume. Enquanto Harden elevava seu jogo a novos patamares, essa também aconteceu de ser sua pior equipe de apoio, provavelmente em todo o seu tempo em Houston. Com Chris Paul 3 em recuperação, as outras opções de Harden eram Eric Gordon e Clint Capela. O fato de ele ter conseguido levá-los a 53 vitórias foi surpreendente. Este foi Harden no auge de seu auge, mas infelizmente não é mais do que um ponto na história. Playoffs de 2018, Rockets vs Warriors. Faz muito tempo desde que Harden passou da segunda rodada, mas 2018 foi sua melhor chance de ganhar o título. Equipado com um novo troféu de jogador mais valioso, liderando a série por 3-2 sobre os Warriors. Mas o que aconteceu? Bem... Eles vão ter que tirar Chris Paul da quadra. Bem, eles podem ter que arrastá-lo, porque você sabe que ele não vai sair da quadra. Ele tá machucado agora, mancando, né, andando com cuidado. E o jogo durante a temporada é quase obrigado a lançar. E é recuperado pelos Warriors. Sim, é necessário mais alguma explicação? Foi um desastre monumental em uma temporada onde os Rockets tiveram o melhor recorde da história da franquia. Esta equipe dos Rockets teve a melhor chance de vencer a equipe que pensávamos ser invencível. Infelizmente, isso não aconteceu. Em vez disso, essa equipe entrará para a história com seu infame recorde de perder 27 3-pontos seguidos. 2017, Rockets vs Spurs. O ano do meu debate favorito para jogador mais valioso. Quem deveria ganhar o jogador mais valioso? Russell Westbrook, que teve uma média de triplo-duplo em uma sexta semente, ou James Harden, que está apresentando quase os mesmos números em uma equipe muito melhor? Bem, além dessa corrida incrivelmente tóxica para o jogador mais valioso, parece que nesses anos, quando Eric Gordon foi forçado a ser a segunda opção, não deu certo. Eles também estavam passando por um período de transição, pois recentemente perderam Dwight Howard. 2016 Rockets vs Warriors. Novamente, desta vez, não foi muito um concurso. Este foi o pior ano da carreira de Harden como um Houston Rocket, e nem chega perto. Este foi o ano em que todas as suas falhas defensivas foram reconhecidas em todas as casas da América. Também foi o ano em que ele estava na pior forma de sua vida, e nem sequer fez parte de nenhuma equipe All-NBA, apesar de apresentar números bastante bons.
é o quanto o resto da liga, sejam eleitores, fãs ou a mídia, detestava Harden. Eles mal chegaram aos playoffs como a 8ª semente, enfrentando os Golden State Warriors com 73 vitórias, liderados por Harden. 2015, Rockets vs Clippers e Rockets vs Warriors. É estranho que desde que James Harden deixou o Oklahoma City, ele só chegou às finais da conferência 2 vezes. Em 2015, Harden obteve o primeiro de vários vice-campeonatos na disputa pelo prêmio de jogador mais valioso. Mas, mais importante, foi a primeira vez que a fome e o desejo de Harden de vencer foram questionados. Com o jogo 6 nas quadras de casa dos Clippers e as esperanças dos Rockets para o título desaparecendo, eles provocaram a virada mais incrível que eu já vi. Jogo de pontos. Smith conduz a bola, transformando a jogada em um arremesso de 3 pontos. Ele está atrás da linha de 3, com sua equipe em vantagem numérica de 5 contra 4. É Brewer e estamos empatados em 102. Ainda mais surpreendente, no entanto, foi que eles se recuperaram com Harden no banco. Você consegue imaginar isso? Seu superstar, seu jogador franquia já tinha desistido, enquanto o treinador colocava os reservas na tentativa de injetar alguma urgência nesta equipe. Quando Harden foi para o banco, os Rockets estavam perdendo por 17 pontos. Então, eles conseguiram superar os Clippers por 47-18, liderados por Josh Smith de todas as pessoas, junto com uma equipe aguerrida de jogadores de apoio que estavam muito mais famintos e desesperados pela vitória do que James Harden jamais esteve. Quando os Rockets completaram a virada de 3-1 para avançar, os recém-formados Golden State Warriors os aguardavam na próxima rodada. Harden, infelizmente, mostrou seu primeiro ato de desaparecimento com a camisa dos Rockets. No quinto jogo, ele marcou 14 pontos com 2 acertos em 11 tentativas. Com a sua temporada em jogo, foi isso que ele conseguiu? Olhando para trás, os playoffs de 2015 talvez devessem ter indicado que o maior armador de sua geração tinha dificuldades para brilhar nos momentos cruciais. Alguns dizem que é o seu apito e a forma como ele é arbitrado muda nos playoffs, então Harden ainda está tentando usar suas táticas habituais de provocar faltas, mas o apito não está mais lá. Eu o vi tentar fazer isso e forçar uma falta, mas quando ele não recebe a chamada, ele está completamente fora de cena na defesa. Antes de 2015, Harden também teve alguns outros momentos que fazem você pensar, ele deveria ser melhor, como nos playoffs de 2014, ele foi superado por Damian Lillard, que estava em seu 2º ano na liga, ou na final de 2012, quando Westbrook e Durant precisavam dele. Ele estava em lugar nenhum. Com tudo isso dito, Harden é indiscutivelmente o 3º ou 4º maior armador de todos os tempos. E sua longevidade é muito subestimada. É apenas o grande número de vezes que ele não rendeu o esperado que é assustador. Mais do que qualquer outra superestrela contemporânea. No futuro, isso dificultará muito a avaliação do seu legado. Os fãs tendem a lembrar mais dos momentos ruins de um jogador do que dos bons. Além disso, seus piores momentos estarão disponíveis na internet para sempre, permitindo que as futuras gerações vejam todos os seus defeitos. É curioso imaginar que na temporada de 2025 nos Clippers, Harden finalmente voltou e está tendo um ressurgimento. E ele até foi bom nos playoffs até o jogo decisivo, quando finalmente despertou a memória de todos de que ver o Harden no jogo 7 não é uma coisa boa de qualquer maneira. É isso aí, pessoal. Deixe-me saber suas opiniões sobre James Harden. Eu sei que ele ainda é um dos grandes de todos os tempos, com certeza um Hall da Fama de primeira votação, mas são momentos como este que fazem as pessoas se perguntarem: ele algum dia ganhará um campeonato sem perseguir anéis? Agradeço a todos por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo e, como sempre, nos vemos na próxima. Paz!